Agora, com a definição da hipérbole posta, seus elementos bem definidos e sua construção elucidada, nós vamos falar sobre as equações da hipérbole. Vamos começar com um caso mais simples, né? A origem, né? Ou seja, o centro, na verdade, não é a origem aqui, né? Aqui seria centro na origem do sistema. Tá? Então, o que quer dizer? Que o centro da minha hipérbole vai estar na origem do sistema. Bom, qual que é a definição que eu tenho para um ponto da minha hipérbole? A distância, né, entre cada um dos focos subtraídas em módulo tem que ser igual a 2A, que é uma distância prefixada. Então, estabelecendo essa distância 2A, colocando primeiramente os meus focos sobre o eixo x, ou seja, o meu eixo real está sobre o eixo x, tá? Então vai ser menos c e 0 o primeiro foco, c e 0 o segundo foco. Por quê? Porque a distância desse ponto até o centro tem que ser c e a distância desse foco até o centro tem que ser c. Logicamente, então, basta pegar o oposto, né? Aditivo aí no eixo x. Tá bom? Ok, logicamente, o meu A1 é o ponto menos A e 0 e o meu A2 é o ponto A0. Tudo bem? Mas vamos lá. Partindo da definição da elipse, partindo da definição da hipérbole, você tem aqui então que a distância em módulo do ponto P genérico da hipérbole aos focos tem que ser igual a 2A. Logo, eu vou usar a fórmula de distância, que está definida aqui, do F1 e do F2, então x menos c ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado, x menos c ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado, tudo dentro da raiz, em módulo igual a 2A. Logicamente, agora, o que a gente vai fazer? A mesma coisa que a gente fez na aula de elipse. A gente vai expandir isso, elevar ao quadrado, fazer manipulações algébricas e depois usar a relação de que c quadrado é igual a quadrado mais b quadrado. Como é questão de tempo, para essa aula não ficar muito grande, porque essa conta é um pouco grande, né, a gente vai deixar isso simplesmente mencionado e eu vou te adiantar aqui com o procedimento de simplificação análogo ao que foi usado na dedução da equação da elipse. E lembrando essa relação, né, de c quadrado igual a quadrado mais b quadrado, a gente vai chegar nessa equação aqui, ó, tá? Que é a equação reduzida da hipérbole de centro na origem e eixo real sobre o eixo x. Tá bom? Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero gastar esse tempinho aqui, para a aula não ficar tão grande assim, falando sobre coisas que são interessantes. Perceba que na aula sobre elipse, a gente deduziu que uma elipse nas mesmas condições teria a equação x quadrado sobre a quadrado mais y quadrado sobre b quadrado igual a 1. Tudo bem? E aí a gente mencionou o seguinte, para você saber onde está o seu eixo maior da elipse, é você pegar qual valor que é maior ao quadrado. Então, por exemplo, se o b quadrado, se o valor que está sobre o y for maior do que o valor que está sobre o x, então o seu a quadrado estaria de cá e o seu eixo maior estaria sobre o eixo y. Essa é a regra. Agora você vai ficar atento não mais ao a ou b, você vai ficar atento ao sinal. Quem está com sinal positivo? A variável que estiver com sinal positivo é a variável onde está o eixo real. Tá bom? Seu eixo real está sobre aquele eixo. Independente se aqui é maior do que aqui. Tá bom? Então, no caso da hipérbole, fique atento ao sinal. Sinal de negativo indica eixo imaginário, independente do tamanho desse eixo imaginário. O eixo imaginário pode ser maior do que o eixo real. No segundo caso, bom, se o eixo real está sobre o eixo y, o que vai acontecer? Perceba que o sinal, ó, da sua equação está no x. Então, o eixo x é o seu eixo imaginário. Perceba que aqui tem b quadrado e a quadrado. O que eu falei lá na primeira equação é que não importa que o a seja menor do que o b. A medida do eixo real pode ser menor que a medida do eixo imaginário, que é o contrário do que acontece na elipse. Na hipérbole, o que determina qual é o eixo real e o eixo imaginário é o sinal. Ok? Mas o que está sobre o y é a medida do eixo real e o que está sobre o x, nesse caso, é a medida do eixo imaginário.
Por quê? Porque o sinal de negativo está no x ao quadrado. Então essa daqui, usando as mesmas ideias que a gente usou no primeiro caso, vai ser a equação da hipérbole com o eixo real sobre o eixo y. Perceba que aqui, ó, os seus focos agora têm coordenadas 0c e 0 menos c. Por consequência, o seu A1 é 0 menos A e o seu A2 é 0 e A. Por consequência, também, o seu B vai estar aqui e aqui, né? Então, esse daqui vai ser menos B e 0, e esse daqui vai ser B e 0, tá bom? O que acontece agora quando você tira o centro da sua hipérbole e coloca em qualquer outro ponto que não seja a origem? Você vai fazer uma translação igual você fez na elipse, tá? Então, basicamente, vão ser as mesmas equações, só que agora você vai incluir no numerador x menos o x do centro, y menos o y do centro, tá? Essa equação aqui, ó, é uma equação que você pode reconhecer de cara que o seu eixo real é paralelo ao eixo x. Por quê? Porque o sinal de negativo está no y. Simples assim. Então, olhando para cá, você sabe que essa é uma hipérbole com centro no ponto HK, tá? Com eixo real de medida A paralelo ao eixo x e eixo imaginário de medida B paralelo ao eixo y. Tá? Então, essa é a equação reduzida dessa hipérbole. Da mesma maneira que é a hipérbole que está representada aqui. Ó. O que a gente fez? A gente só pegou aquela hipérbole cujo centro estava aqui e transladou toda ela para cá. Ok? A mesma coisa vai acontecer quando você tem uma hipérbole com o eixo real paralelo ao eixo y. Olha só o que aconteceu. A mesma lógica, y menos y do vértice, desculpa, y menos y do centro, x menos x do centro, b quadrado sobre o eixo x. Por quê? Porque o sinal de negativo está com o eixo x, então ele é o eixo imaginário, paralelo ao eixo imaginário. Como o positivo está com o eixo y, ele é paralelo ao eixo real. Ok? Então, o nosso a quadrado é o que está aqui embaixo. Lembrando sempre que o a, no caso da hipérbole, pode ser menor que o b. Eu insisto muito nesse ponto porque é a maioria dos locais onde os meus alunos erram. Tá? Confundem aí com o que acontece com a elipse. Ok? Então, basicamente, é fazer uma translação. Se você entender o que aconteceu na elipse e na parábola, é a mesma lógica aqui para a hipérbole. Tá? Por isso que eu deixo a hipérbole por último. Geralmente, essa parte da subtração confunde muita gente. Tá bom? E aí, como você já está acostumado com transladar elipse, parábola e circunferência, transladar a hipérbole é simplesmente algo semelhante. Tudo bem? Bom, então agora, com a teoria... Bom, então era isso que eu queria falar para vocês sobre hipérbole, uma aula aí completa para vocês, né, com bastante exercício, que é o que importa para você entender como manipular bem essas coisas, né, essas equações. E aí fica a pergunta se você gostou dessa nossa aula, se ela te ajudou. Se você respondeu sim, eu peço para você nos apoiar. Curta essa aula, compartilhe com seus colegas que você acha que vai ajudá-los, né? Se inscreva no nosso canal. Se você quiser apoiar ainda mais a gente, faça um Pix para nós, tá aí a nossa chave Pix, qualquer valor apoia a gente para a gente manter o site no ar e também manter o canal, tá bom? Esses valores pagam os custos do site. Lembrando que na descrição você encontra todos os links para os artigos do site usados nessa aula, tá? São 2 artigos, um sobre hipérbole e um sobre exercícios resolvidos de hipérbole, tá bom? Bem como dos livros citados ao longo dessa aula. Então era isso, eu espero vocês na próxima aula. Abraços e até a próxima.